Olha lá. Pronto. Agora estamos ao vivo. Pois não, pode ordenar aí, você que ordena. Tá. Genuína, tô... eu vou só esperar um pouquinho, porque as pessoas demoram para se conectar. Sei. E aí elas vão falando para a gente se o som e a imagem Tá estão bom. tão bons, né? Se Bem, a não tem partir de problema. agora, você que dirige tudo. Você dirige, você vai me perguntando, né? Eu não vou falar direto, você vai me perguntando, né? Ou não? Isso, isso. Isso, vamos fazer assim que Eu fica mais fiz umas dinâmico. questões, Eu vi as mas se questões que você sinta à colocou. vontade para responder ou não. Tá certo? Não, menina, eu respondo tudo. Pode ficar tranquilo. Para mim é uma honra falar com vocês de uma geração que vocês têm a geração de serem minhas filhas ou minhas netas. Então, eu me sinto muito estimulado a falar com essa geração jovem que está ingressando na política, né? E você A gente faz está parte dessa. começando. A gente está começando a nossa trajetória da política institucional, né? Já vem de uma militância, mas na política institucional está iniciando agora, né, Genuíno? E tem vocês como inspiração, né? E como modelo também para seguir. Agora, é importante você sempre combinar a militância institucional com a militância social e cultural, viu? Na minha experiência, eu vivi as duas, mas em Exatamente. momentos diferentes. Bem, vai ser parte desse debate nosso aqui. Mas pode, Exatamente. mas pode ficar à Bom, vontade, viu, Ariel? boa noite a todas e a todos. O pessoal está entrando. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Fabiana, Marcelo, Douglas. Pessoal entrando. Tá bom o som, né? E a imagem, é isso? Dá para ouvir? Eu falei para o Genuíno para ele se sentir à vontade para responder o que ele quiser. E se E não por quiser você fique à responder, também não vontade. tem problema. Não, eu vou fazer o esforço. Bom, eu converso hoje à noite com José Genuíno. José Genuíno dispensa apresentações, né? Mas, enfim, foi presidente do nosso Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal pelo nosso estado, né? E hoje está aqui com a gente nessa noite para ajudar a construir uma reflexão sobre o momento em que a gente vive, né? A nossa proposta, Genuíno, era falar sobre o significado do Fora Bolsonaro, né? Porque falar do Fora Bolsonaro é também falar sobre o contexto em que a gente vive hoje, né? O contexto político, né? Então, a ideia era compreender um pouco sobre esse desgoverno, né? Bolsonaro-Mourão, a partir do nosso contexto histórico, que projeto que representa esse governo, deixar claro por quais razões é importante derrotar essas políticas e quais as ações e estratégias que a gente deve adotar, né? E os dilemas também que determinaram esse debate político. Mais uma vez agradecendo por ter aceitado o nosso convite e agradecendo a todas e todas que acompanham a gente em mais essa live. Estava falando para o Genuíno que agora é cheio de lives, que é a única forma que a gente tem de construir uma militância remota nesse momento. Genuíno, a primeira questão que eu gostaria de fazer, ela tem um cunho mais pessoal, né, de percepção e de sensibilidade em relação a esse momento, né? Eu fico imaginando na nossa história, né, na história do Brasil, ao menos se a gente pegar aquele período da ditadura, né, do golpe de 64, que o presidente resiste, né, em chamar de golpe, por você, né, que passou por toda a resistência à ditadura, passou pela luta pela redemocratização. O que significa pessoalmente para você esse governo Bolsonaro-Mourão? Bem, Ariana e os amigos e as amigas, companheiros e companheiras, é uma satisfação e uma honra. A gente está em quarentena e está podendo falar com vocês. E é a terceira quarentena da minha vida. Eu peguei a primeira quarentena na época da ditadura militar, que eu fiquei 5 anos preso, 1 ano incomunicável. Depois eu peguei a segunda quarentena devido à ação penal 470. E a terceira quarentena é agora por causa do coronavírus.
Eu queria dizer que, sinceramente, Adriana e as suas amigas e seus amigos, eu não esperava que a gente fosse cair num regime tão tosco, tão escrachado, tão arrivista, que fosse uma escolha da classe dominante brasileira para viabilizar um programa econômico, para viabilizar uma política de eliminação de direitos, para viabilizar uma posse dos recursos naturais, para viabilizar a precarização dos direitos sociais e para garantir a submissão aos Estados Unidos. Eu vivi o período da ditadura, participei da resistência armada, depois fiquei 5 anos preso, participei da fundação do PT e vivi intensamente a minha experiência no Congresso Nacional durante mais de 20 anos. Participei da Constituinte, participei do impeachment, participei de vários momentos. Eu não imaginava que a gente fosse viver um período de trevas, de escuridão. Isso acontece, em primeiro lugar, porque o Brasil, e você falava do contexto, o Brasil passou por uma desorganização institucional. A democracia não permite cavalo de pau, e deram um cavalo de pau na democracia, que foi o impeachment sem prova, a prisão do companheiro Lula sem prova, uma eleição manipulada, e vocês estão vendo agora os fatos de fake news e a própria denúncia de Paulo Marinho. Quer dizer, não faz apreensão da família do Bolsonaro, mas faz a divulgação de denúncia contra o PT, e nós estamos vendo um governo, além de ser subserviente à financiarização, à eliminação de direito e à hegemonia americana, é um governo tosco, que defende a eugenia, é um governo que não coordena, não dirige, não tem racionalidade. Eu não imaginava que chegasse a esse ponto. Mas isso mostra que a classe dominante, para garantir seus interesses, faz de tudo. E não é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Faz de tudo para manter o lucro, a renda, a concentração da propriedade e da riqueza. E, de uma certa maneira, eu aprendi muito com isso, porque quando eu saí da prisão com a anistia, eu achava que a gente entrava num período democrático para valer. E acreditei nisso. De uma certa maneira, eu aprendi que a classe dominante brasileira não é democrática. Ela rompe com a democracia unilateralmente para garantir seus interesses. E o PT exerceu um governo, principalmente no período Lula e Dilma, extremamente obediente às regras da democracia de 88. E mesmo sem tensionar, mesmo sem propor mudanças profundas, eles praticaram um golpe preventivo. Isso mostra que a classe dominante é muito perversa. E há 3 questões na história do Brasil que eles nunca aceitaram uma solução adequada, que é a questão da democracia, principalmente a democracia que representa a soberania popular e a instituição de direitos, a questão dos direitos sociais, por isso que nós somos um país com a maior concentração de renda, e nunca aceitou uma relação de autonomia, de soberania nacional. É tanto que as crises, vamos pegar o século XX, elas se deram em torno dessas 3 questões. Portanto, eu me sinto assim, a gente faz um esforço muito grande para continuar a resistência, porque eu gosto muito de uma frase do escritor Victor Sage: no sistema capitalista, a humilhação é a morte. Quem se humilha, morre, porque vira coisa. A luta é a autonomia, a capacidade de lutar e o risco só. É o risco de morrer, mas não é a morte. A humilhação é a morte antecipada. Então, eu acho que essa história toda é uma história de luta, e eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial, porque a pandemia, Ariana, ela pega o Brasil no chão, porque você já vinha com o crescimento do desemprego, você já vinha com a piora das condições sociais, já tinha havido corte dos gastos públicos com a PEC do fim do mundo, a gente já estava numa política de submissão aos Estados Unidos, portanto, a pandemia chega aqui e ela agrava tudo, ela desnuda, ela revela
ela mostra como a desigualdade é radical. Você vê o dado agora de quantos milhões de brasileiros não existem nem legalmente. Quer dizer, você vê a falta de comida, as pessoas na fila para receber R$ 600, e é só R$ 600 por 3 meses. Quer dizer, nós estamos vendo que a discussão da pandemia, a discussão das medidas de defesa da saúde, da vida, do emprego e da renda, tem que estar associado com a luta contra esse governo, porque esse governo, ele é a própria crise. Esse governo é o aprofundamento da crise. Com ele não tem solução de amenizar a crise, principalmente olhando para as consequências econômicas e sociais da pandemia. E para isso, nós temos que colocar nessa crise política o fim desse governo, fora esse governo, e apoiar todas as medidas que prevê a sua saída, seja o impeachment, seja o processo que vai vir do Supremo, seja a CPI da fake news. Agora, nós temos que ver que a solução é democrática. A crise é mais democracia, não é menos democracia. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o povo está com medo, está se sentindo abandonado, o povo não tem segurança de uma orientação segura em relação, por exemplo, ao isolamento. Há uma falta de cuidado com a vida. A vida, para eles, não vale nada, porque a morte, a tortura, é uma espécie de filosofia desse pessoal que governa. Então, nesse sentido, hoje a política, por incrível que pareça, ela aproxima o dia a dia com o médio e o longo prazo. Então, nós temos que pôr fim a esse governo e todas as suas políticas, não é só ele, é ele, Mourão, Guedes, Moro, porque o Moro sai brigando com ele porque quer salvar a Lava Jato. Na medida em que ele ia para o vinagre, a Lava Jato ia para o vinagre. Então, ele sai para salvar, porque o Moro é um quadro estratégico do sistema para aplicar o direito penal punitivo, aplicar o direito penal que fere as cláusulas da Constituição de 88, para aplicar o direito penal da perseguição, do maniqueísmo, o direito penal do inimigo. Quer dizer, então, nesse sentido, nós temos que ter uma visão mais ampla de como enfrentar esses tempos tenebrosos. E a gente só pode enfrentar esses tempos tenebrosos se não perder a cabeça, se tiver esperança, se tiver duas coisas fundamentais: coragem e lucidez. Com coragem e lucidez, a gente tem ousadia para saber como lutar. É isso. Genuíno, você comentou algo agora sobre o Moro, né? Se a gente for olhar para trás, né, o processo todo, né, está viciado do começo ao fim, né? A gente pensar nas denúncias, né, reveladas pelo Intercept, né, os robôs, toda a articulação, né, feita desde o golpe, né, as fraudes, enfim, é um processo eleitoral todinho pós-golpe, marcado pela fraude, né? A gente sabe que o PT protocolou uma ação no TSE de cassação, travou aqui, da chapa Bolsonaro-Mourão, né? E outras ações em 2018. Então, a gente vive um processo, né? A gente viveu todo um processo e buscando, durante todo o processo eleitoral, denunciar as consequências disso, né? Buscando alertar as pessoas, né? Considerando isso, né, a gente tem um grupo de direita, né, que se aliou ao Bolsonaro, né, a essa extrema direita, para poder implementar o seu projeto político-econômico. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre que projeto político-econômico é esse que está sendo apresentado com essas reformas todas, com essas medidas todas nesse momento de pandemia. A base desse projeto econômico é a defesa do sistema capitalista, monopolista e financiarizado. É um novo tipo de hegemonia na economia através dos monopólios da financiarização. Essa hegemonia da financiarização se vincula com a hegemonia geopolítica sob a batuta dos Estados Unidos. Isso veio a partir de 2008, com a crise das hipotecas, que houve uma reestruturação dos espaços geopolíticos dos Estados Unidos no mundo, e particularmente
a estratégia de considerar a América Latina para os americanos, isto é, a América para os americanos. É tanto que todas as experiências progressistas da América Latina passaram por processo de crise. O outro elemento dessa política econômica e financeira é a posse dos recursos naturais. Não é por acaso a discussão sobre o pré-sal, no caso do petróleo. Hoje você tem duas crises, Ariana. É a crise da pandemia e a crise do petróleo, porque o preço do petróleo caiu, tá certo? E a crise da pandemia. Então, vejo o petróleo, as proteínas animal e vegetal, os minérios, daí o dilema, o impasse sobre a mineração em terras indígenas e o risco que a Amazônia está correndo. E o que é mais importante é a posse dos fundos públicos. Você sabe que na Constituição de 88, e principalmente nos governos Lula e Dilma, nós investimos parte do orçamento em políticas públicas de assistência social, Bolsa Família, Luz para Todos, Cisterna, Estatuto do Idoso, Ciência Sem Fronteira, faculdades, universidades, escolas técnicas. E essa rede de proteção social botou 65 milhões de brasileiros no orçamento. Esse dinheiro ele está sendo capturado pelo sistema financeiro para a compra de títulos da dívida pública, daqueles que jogam na especulação. O outro aspecto desse modelo econômico é a precarização das relações de trabalho. Não é por acaso que a precarização e a terceirização foi aprovada após o golpe. Isso tudo tem a ver com um processo de barbarização social. Nesse sentido, esse modelo neoliberal é a negação da democracia e dos direitos. Esse modelo ele é perverso, ele aposta no caos, na barbárie. É isso que... Agora, para fazer esse modelo, eles escolheram o capitão. Foi uma escolha. Não adianta agora estar arrependido ou estarem criticando que eles fizeram uma escolha. E olha bem, essa classe dominante que tem uma herança escravocrata, ela não pensa duas vezes para escolher alguém para derrotar a esquerda. Porque mesmo aquelas políticas que a gente estava fazendo, políticas, algumas delas não tão radicais e tímidas, e nós fomos derrotados pelos nossos acertos, os nossos erros facilitaram a derrota. Nós não fizemos uma reforma política, nós não mexemos nos meios de comunicação, nós não mexemos na riqueza, fizemos só distribuição de renda, nós não construímos uma democracia efetiva, e essa burocracia dentro do Estado. Você sabe que essa burocracia, você é funcionário público, sabe que essa burocracia ela se considera dona do mundo, e o princípio da soberania popular, que o poder emana do povo. Nós não fizemos essas reformas de aprofundamento da democracia. Então, esse modelo atende aos interesses estratégicos, por isso que eles vão fazer de tudo para manter o capitão, para manter o bolso, porque ele atende a esse interesse. Veja bem, nas medidas emergenciais, eles se preocuparam, em primeiro lugar, de botar dinheiro nos bancos. E vai abrir uma discussão séria no pós-pandemia, quem paga a conta. Nós, da esquerda, devemos defender o seguinte, quem paga a conta são os mais ricos, é o sistema financeiro. Quem paga a conta é a medicina privada, tem que ter fila de leitos únicos, privados e públicos, leitos únicos. Terceiro, tem que haver reconversão da indústria para produzir produtos ligados à saúde, à medicina. Nós temos que reorientar uma política externa de não submissão a uma potência. Nós temos que voltar a discutir a política externa sul-sul, uma integração autônoma. Portanto, nós temos que ter um programa democrático e popular para enfrentar esse modelo, porque esse modelo, às vezes as pessoas acham que o presidente da República é só um tosco, é só um atrapalhado. Ele é isso, e eu conheci muito na Câmara. Agora, ele está a serviço de um projeto econômico que escolheram para cumprir esse papel. Então, nós temos que fazer o debate sobre o que está por trás e, ao mesmo tempo, apresentar um programa que trate das medidas emergenciais para enfrentar a pandemia, que é a defesa da saúde, da vida, do emprego e da renda, apoiar essas medidas emergenciais dos prefeitos e vereadores, apoiar a garantir o isolamento com renda básica para as pessoas. Nós temos que defender que essa renda emergencial tenha continuidade, nós temos que defender
uma visão nova do Estado. O Estado mínimo foi para o Beleléu, o Estado mínimo foi para as cucuias. Quer dizer, durante 40 anos eles pregaram o Estado mínimo, a mão invisível do mercado, corte de gasto, austeridade. Olha o que deu. O país não tem condições de enfrentar, fica dependendo de comprar respiradores, máscaras e EPS na China. Veja bem a que ponto. Quer dizer, e os leitos, e os hospitais? Porque liquidaram o SUS. Nesse processo, que o SUS foi a grande conquista da Constituição de 88, eles liquidaram depois. Então, nós temos esse projeto estratégico, nós temos que enfrentá-lo com um contra-projeto estratégico de natureza democrática e popular para discutir os interesses da população dentro de uma visão global. Eu digo, francamente, sem querer exagerar, o futuro do país, Ariana, está em risco. O futuro do país está em discussão. Aliás, o futuro da humanidade está em jogo. Nós vamos para um futuro perverso do lucro, da violência, da barbárie, da morte, ou vamos criar um outro futuro em que a humanidade se baseie na solidariedade, na cooperação, no humanismo, na solidariedade? E essa é a visão socialista que nós da esquerda devemos defender, sem meias palavras, para enfrentar essa crise, até para a gente despertar, principalmente na população que não viveu a experiência que a gente viveu, e você é uma das representantes dessa geração, para ter essa memória e confiar num futuro que não pode ser a morte. O futuro não pode ser a morte, não pode ser a dor, não pode ser o medo. O futuro tem que ser algo brilhante, alegre. Eu tive a sorte de viver 68. Eu tive a sorte de viver a Sem Flores Desabrochem. É proibido proibir. Hoje a gente vive o medo. Isso é terrível, é o medo em relação à fome, à miséria, é o medo do desemprego. Tu já imaginou, as pessoas perdem o emprego, como é que vão viver, como é que vão pagar aluguel? Nós vivemos o clima de violência contra as mulheres, a LGBTfobia, nós vivemos o clima de eliminação das comunidades indígenas e quilombolas, a situação dos vulneráveis da cidade, na grande São Paulo. Quer dizer, o capitalismo é isso. E nós temos que apresentar uma alternativa a esse projeto hegemônico que quebrou com a democracia brasileira. Eles quebraram com a democracia. E, repito, o golpe, uma eleição manipulada, a prisão do Lula e produzir esse governo monstro. Porque esse governo é um monstro. Até ele faz mal quando ele fala. As pessoas têm medo. Aliás, eu vi uma crônica da Eliana Brum, muito interessante sobre isso. Eu não sei se você viu, olha aí um depoimento da Zélia Ducan respondendo a Regina Duarte, é uma coisa barra. O texto do Aldir Blanc, quer dizer, nós temos que nos apegar nesses valores libertários para ter ânimo e coragem para continuar caminhando. E sobre esse projeto econômico, né, é bom lembrar que mesmo os que hoje dizem enfrentar a pandemia, né, prefeitos e governadores, né, sustentaram esse governo que hoje está aí, né, retirando da saúde mais de 20 bilhões no ano passado, né, com a emenda constitucional 95. Na semana passada, Genuína, a gente falou com a Natália Bonavides, que, aliás, mandou um abraço para você. A gente falou exatamente sobre essas saídas, né, a taxação das grandes fortunas, de lucros e dividendos, e de que os trabalhadores não têm que pagar essa conta, né, porque exatamente quando voltar, né, o pós-pandemia vai ser um discurso de retomada do crescimento econômico, né, uma retomada que vai ser colocada nas costas dos trabalhadores. Então, acho que por isso a gente também tem que defender de que as ações aconteçam agora, é fora Bolsonaro agora, não é em 2022, não é esperar para ver o que acontece, né? Uma questão que eu queria te fazer Até porque esperar pode não chegar em 2022. Exatamente. E muda a situação, né? Ela não vai ficar assim até 2022, né? Ele vai traçando novas estratégias também, né? Não fica essa situação como ela está hoje. Ela pode piorar muito, né? O grau de autoritarismo também, ele pode ser crescente, ele está já se manifestando dessa maneira. Uma questão que eu queria colocar, Genuíno, no caso da Dilma, a direita, né, a centro-direita não titubeou
impedir o impeachment. O que trava hoje, né, Maia, o Centrão, essa centro-direita de pedir, né, ou de dar prosseguimento ao impeachment do Bolsonaro? Olha, são os interesses econômicos que a direita e o centro defendem. Você sabe que eles têm diferença de método na maneira de governar, mas dos interesses econômicos, submissão aos Estados Unidos, eliminação de direitos sociais, ajuste fiscal, dinheiro para os bancos, unifica ele, privatizações unifica eles. Portanto, eu acho que são os interesses econômicos. Mas você colocou uma questão importante na tua colocação anterior, que eu vou retomar. Na democracia, a legitimidade nasce de onde? A legitimidade nasce do princípio da soberania popular, o poder emana do povo. E esse princípio da soberania popular foi quebrado no impeachment sem crime da Dilma. E esse princípio da soberania popular, que está em jogo agora, porque você tem uma eleição manipulada, com dois fatos eloquentes, a questão da fake news e agora essa denúncia do Paulo Marinho, que deixaram de processar uma operação para não prejudicar a eleição, enquanto a campanha do Haddad sofreu um baque com a divulgação de delações e de notícias na véspera do segundo turno. Portanto, a democracia, mesmo a democracia liberal, Ariana, ela se baseia no princípio de que o jogo está aberto, a legitimidade se dá na soberania popular. Portanto, essa eleição não foi legítima. Em primeiro lugar, isso. Segundo, este governo não é legítimo, porque ele foi produto de um casuísmo. E, nesse sentido, a tarefa nossa é de fazer oposição sistemática a esse governo. Quando eu falo oposição sistemática, é ao conjunto, ao governo e às suas políticas. Por isso que nós devemos tratar do impeachment corretamente. Eu acho que até o início dessa semana o PT apresentará a proposta do impeachment, pelo que eu estou sabendo. Ao mesmo tempo, aprovar o pedido de autorização para processá-lo e fazer, nesse momento de pandemia que nós temos isolamento social, fazer uma articulação política de acumulação de força para a gente, com o pós-quarentena, a gente ter manifestações, porque nós enfrentamos um problema que é a pandemia e a quarentena. Isso é um problema que nós enfrentamos. Então, nós temos que saber utilizar esses mecanismos. Então, nesse sentido, a democracia você não pode aplicar dois pesos e duas medidas. Quando você faz isso, não dá. Por isso que nós defendemos uma democracia substantiva, uma democracia de conteúdo, não é uma democracia só formal. A democracia, para nós, não é apenas uma técnica. A democracia tem conteúdo, é direitos e soberania. Veja bem, o que fizeram, primeiro, a austeridade para tirar a Dilma, que não era crime, eles agora estão dizendo o seguinte: nós temos que quebrar a austeridade, está aí o orçamento de guerra. Quer dizer, o mundo inteiro está discutindo que as políticas de austeridade foi que levaram às privatizações, o corte de gastos sociais, de saúde, a falta de hospitais, de leitos, etc, etc. E agora nós temos um governo que faz pregação da morte, no sentido de que, e daí? E como resolver, como prevenir? E tudo que foi feito antes agravou a situação. Muitos prefeitos e governadores, você tem razão, fizeram privatização, deslocaram verbas, tiraram investimento, demitiram pessoas. A máquina do sistema único de saúde sofreu muito. Você vê, o Ministério da Saúde está liquidado. Hoje ele é muito mais uma espécie de quartel militar, com as indicações que foram feitas após a demissão de 2 ministros. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada para a gente compreender e, ao mesmo tempo, divulgar, porque numa situação como essa, nós não podemos aceitar os pregadores da conciliação, os pregadores de imaginar um governo com método civilizado. Isso não resolve, nós temos que mexer na raiz dos problemas. Aliás, a crise, ela revelou com profundidade a raiz da desigualdade. Ela revelou com profundidade o que é destruir o meio ambiente. Ela revelou com profundidade o que é o hegemonismo. Veja bem, a Europa tinha a OTAN. Para que serve a OTAN? Tem aí a situação da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Suécia. E a OTAN, que foi o grande aparato militar
com um míssil teleguiado, com bomba, para que serve? Quem foi salvar os italianos, os cubanos, Médicos Sem Fronteira, foram os que foram expulsos daqui, os mais médicos, foi a China, foi a Rússia, foi salvar os italianos, e as bases militares da Itália? Esse é o problema. Então, nós temos que dar nome aos bois neste processo de violência que as pessoas estão tendo. É importante que as pessoas entendam o que está em jogo, porque, na medida em que a gente entende, a gente mobiliza para a luta. Porque o grande problema nosso é mobilizar para a luta, é se conectar com o povo. Eu acho que a esquerda tem que voltar a se conectar com as suas bases, com o povo, investir em formação, para a compreensão política desse momento grave que a gente está vivendo. Genuíno, tem uma pergunta aqui, por falar nos militares, né, na questão militar, do Marcelo Dino. Como podemos superar o eterno golpismo dos quartéis? Olha, em primeiro lugar, Marcelo, na história das Forças Armadas, é uma história conservadora e autoritária. E qual é a base ideológica disso? Primeiro, a ideia de que é uma instituição acima de todos e de tudo. Segundo, é a única instituição que na Constituição está para defender a pátria. Todos nós podemos defender o país. Terceiro, é uma instituição que não está sob júdice, tanto que tem uma justiça militar própria. E essa instituição ela foi capturada, principalmente a partir da crise de 2008, com a hegemonia americana, com a ameaça de uma guerra com a China, com a ameaça de uma guerra interna, com o proselitismo do politicamente correto, o marxismo cultural, e com 3 motivações que eu acho que é importante citar aqui. Primeira motivação, o moralismo político que casou com o lavajatismo. Isso aí produziu na liturgia e na narrativa militar uma justificativa. Segundo ponto, anti-esquerda, retomar o discurso da Força Armada contra a esquerda, como foi na época da Guerra Fria, como foi na época da ditadura. E terceiro elemento, que eu acho que é importante colocar, foi a Comissão da Verdade, porque a Comissão da Verdade fez um relatório revelando os crimes da ditadura. Isso nunca foi aceito. Na verdade, eu queria deixar claro que a mesma Nova República, mesmo a Constituição de 88, que garantiu a tutela no artigo 142, todos os avanços que nós tivemos, as Forças Armadas aceitaram, mas não assimilaram. Você sabe que há a diferença entre aceitar e assimilar. E essa diferença mostra que esse processo eles aceitaram, mas não assimilaram. Quando tiveram a oportunidade de fazer a ruptura, e o golpe se deu porque as Forças Armadas prestaram continência para ele. O golpe se deu e a eleição desse presidente foi por causa do lavajatismo. O golpe se deu por causa dos interesses econômicos norte-americanos, porque as articulações que hoje estão sendo reveladas, elas aparecem desde 2008, 2009. Portanto, eu entendo que nós não devemos ter ilusão de setores nacionalistas ou democráticos das Forças Armadas que elas foram capturadas para uma visão intervencionista. Não é que vai haver golpe nem autogolpe, elas estão acopladas no governo, se casaram com o capitão, estão ocupando todos os cargos, estão exercendo o governo. Aí eles até, em determinados momentos, o capitão aparece atrapalhado e eles aparecem com o bom senso. É uma nota aqui, uma nota lá, para não pegar tão mal. Mas eu acho que existe uma tutela, e essa tutela está cada vez mais eficaz e mais forte e clara. É só ver a crise da saúde, como é que está acontecendo no Ministério da Saúde. Genuíno, acho que você tocou num ponto central de por quais razões esse impeachment, né, pode sofrer uma certa resistência do grupo que hoje está lá, né, que é esse projeto econômico, levar adiante esse projeto econômico, né, que ataca os trabalhadores. Então, por mais que você tenha um ataque, né, crimes contra a saúde, né, que você tenha crimes contra as instituições democráticas, se unir em torno desse projeto econômico é algo que sustenta esse governo atual, né? Tem uma questão que foi colocada bem no início,
se eu não encontrar aqui exatamente quem perguntou, mas foi logo que a gente abriu, que era sobre a questão do PT, né? De por que a gente não se posicionou em relação ao impeachment, né? Isso foi tomado à frente por outros partidos e agora, recentemente, o partido, depois de alguma discussão, decidiu, né, aderir a essa campanha, né? Por que isso veio? Por que isso aconteceu, né? Quais foram os dilemas em relação a isso? Olha, eu acho que o PT atravessa alguns dilemas que ele precisa dar a volta por cima. É verdade que nós sofremos uma grande derrota com o impeachment, com a tentativa de criminalização, com a prisão do Lula e com a eleição manipulada. Nunca na história das democracias do mundo um partido foi tão atacado, foi tão violentamente tentaram deslegitimá-lo. Por isso que eu vivi esse processo e sei o que custou. O dia a dia, a televisão, essa narrativa que a televisão propagou. Nesse sentido, o PT tem que fazer um reencontro com a sua história do que há de positivo. A história do PT é uma história muito positiva, mas, ao mesmo tempo, olhar para frente. Eu acho que o PT demorou a aprovar o Fora Bolsonaro e demorou a entrar com a proposta do impeachment. Na medida em que a discussão política, o que está em jogo nessa discussão política? É se nós vamos nos constituir numa alternativa independente, numa alternativa contra a hegemonia do capital financeiro, contra a hegemonia conservadora ou não. Porque quando nós resistimos ao colégio eleitoral, ao plano cruzado, quando nós atuamos em várias eleições acumulando força, é que nós estamos construindo um caminho alternativo. E este caminho alternativo tem que ser retomado. Portanto, eu defendo que a gente tome a iniciativa, porque o PT é um partido nacional, tem capilaridade, tem filiados, tem militância e tem a liderança do companheiro Lula, que eu acho que ele tem um papel estratégico como um articulador da oposição. Nesse sentido, eu acho que a campanha Lula Livre é importante e hoje se traduz em restituir os direitos políticos do Lula. Por isso que eu acho que o PT não pode tá com o freio de mão puxado, ele tem que ter, sem se isolar, ele tem que trabalhar por uma frente de esquerda e em alguns momentos, nós podemos fazer aliança pontual episódica, mas a frente permanente é de caráter popular e progressista. Eu acho que, nesse sentido, apesar da demora, o fato dessa semana a gente apresentar uma proposta do impeachment com o PSOL, com as entidades populares e talvez com o PCdoB, é um dado importante nesse processo, porque, veja bem, eu acho que é importante deixar claro, tanto a extrema-direita como os meios de comunicação abertos, como algumas forças de centro querem tirar o protagonismo do PT. Por isso que eles vetam Lula. Você vê comentários criticando o Bolsonaro, eles sempre buscam a maneira de criticar o PT. Então, nós temos que reafirmar a posição do partido. E nós vamos reafirmar essa posição do partido se a gente tiver a capacidade de ter iniciativa tática, mesmo considerando que a gente vive um momento de contraofensiva deles contra nós no plano estratégico. Eu acho que é isso aí que a gente tem que entender esse processo que a gente está vivendo. Genuíno, tem uma pergunta aqui que tem relação com o que você falou sobre a necessidade da gente se conectar, né, e de mobilizar as pessoas, né? A Fabiana pergunta, né, como trabalhar com a massa, né, que segundo pesquisas, à época do golpe da Dilma, apresenta uma posição conservadora e à direita, com crença, né, nas ideias meritocráticas. Olha, como se conectar com essa população? A partir de duas lições que eu aprendi na minha vida. Aí não tem fórmula mágica. Em primeiro lugar, a população faz a sua própria experiência. E eu acho que muita gente está fazendo a sua experiência concreta hoje. O Bolsonaro cai nas pesquisas, ele tem um percentual significativo, que é 30%, mas cai, e a maioria o reprova. Então, primeiro, tem a experiência concreta das pessoas. Segundo, o nosso discurso,
a nossa agitação, a nossa propaganda. Nesse sentido, nós temos que ter um discurso falando do futuro, da esperança, falando do que nós queremos para o país e para o mundo. Nesse sentido, nós temos que atualizar o nosso discurso, nós temos que renová-lo, nós temos que ser criativo, nós temos que ser mais ousado. A política não pode ser feita com cara feia, a política não pode ser feita de maneira dogmática, de maneira impositiva. Nós temos que estabelecer relações mais horizontais. Hoje, a organização com a população tem que ser via territórios, via áreas territoriais. Aquela situação verticalizada corporativa, a própria mudança estrutural do capitalismo está quebrando. Então, nós temos que buscar novas formas de como se ligar com a população. Eu acho que é fundamental a gente voltar às bases, ouvir. A gente tem que abrir bem as orelhas para ouvir, saber ouvir. Nós temos que saber fazer composição, nós temos que ser generoso. Nem podemos vetar, nem podemos ser vetado. Outra coisa, nós temos que ter lado. O nosso lado é aqueles que querem mudar esse sistema, daqueles que querem derrubar esse governo. Nós temos um lado. Não adianta a gente ter ilusão em querer repetir saídas por cima. Ou o povo é o ator principal, então não vale a pena a gente imaginar que um governo sem Bolsonaro, sem mexer nessas questões sociais, vai resolver, porque o sofrimento do povo, a angústia do povo, os direitos do povo tem que estar na frente de qualquer programa. Genuína, tem uma outra pergunta que é do Adolfo, vai um pouco nesse sentido também, né? Como esse momento agora de campanha eleitoral, né, e de composição, né, de algumas alianças, né, elas podem contaminar a luta pelo impeachment, né, e até o fora Bolsonaro? Eu acho que essa luta não pode contaminar, tem que ajudar. Em primeiro lugar, eu defendo que nas alianças eleitorais seja com a frente de esquerda. A aliança mais ampla é pontual. Por exemplo, na hora que a gente for votar o impeachment na Câmara, é pontual. Mas nós não podemos confundir a aliança pontual com frente permanente. E na campanha eleitoral, a gente fazer uma campanha politizada. Como é que nós imaginamos governar uma cidade? Como é que você, por exemplo, imagina ser vereadora ou você ser militante nesse quadro de política econômica perversa, de arroxo, de desemprego? Então, nós temos que ligar o problema de cada cidade com um problema geral. Nós temos que fazer uma conexão. Não adianta a gente fazer uma aliança lá em cima e outra diferente aqui embaixo. Então, eu acho que nós temos que fazer da eleição uma espécie de pedagogia política, de convencer, para disputar corações e mentes. Um dos erros nossos, quando a gente governou, tanto no âmbito municipal como no âmbito nacional, foi não disputar corações e mentes das pessoas. Nós temos que falar de espírito, de cultura, de valores. Nós temos que propagar uma relação de afeto com as pessoas. As pessoas estão se sentindo muito isoladas, muito abandonadas, e a esquerda tem que tem que ter um discurso mais afirmativo para discutir no imaginário, porque a luta não é só o emprego e a comida, é também o fim do preconceito, é também o fim do feminicídio, é também a defesa das populações vulneráveis, é também a defesa dos direitos libertários das mulheres, da comunidade LGBT, da população negra, de todos que são vulneráveis. Nós temos que ampliar o nosso discurso para, na campanha eleitoral, fazer dela um grande momento de conscientização do povo. Genuíno, tem uma pergunta da Creuza, que é enviada pelo WhatsApp também, que ela faz uma pergunta de qual a proposta política do PT para esse momento que estamos vivendo. A gente pensando que há saídas que querem o impeachment, né? Há saídas que querem a derrubada do governo Bolsonaro-Mourão, né? E a convocação de novas eleições. Qual o posicionamento do PT e como agir? Nós defendemos a política do fim desse governo, a derrubada desse governo, através de convocação de eleições para presidente e vice-presidente. Inclusive, a PEC que nós estamos defendendo,
Existe uma emenda constitucional que prevê eleição direta para presidente e vice-presidente, faltando até 6 meses antes de terminar o mandato. Eu acho que nós defendemos o caminho democrático. Agora, tudo que for colocado na pauta para ser votado contra o governo, aí nós temos que votar contra. Votar a favor do impeachment, votar favorável ao impeachment, votar favorável ao pedido de autorização. O que enfraquecer esse governo, que é a grande ameaça do país, é a grande ameaça do combate ao coronavírus, nós devemos votar. Isso é o que eu chamo, combinar uma saída mais estratégica com uma saída pontual. Portanto, o PT defende isso. E nós não podemos esquecer, Creuza, de que a prioridade das prioridades é defender uma plataforma emergencial para enfrentar a pandemia. Aliás, essa plataforma emergencial foi elaborada pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, e tem o apoio de muitas entidades e tem o apoio de partidos, porque a defesa da vida, da saúde, do emprego, da renda e da democracia é uma parte inegociável para que a gente diminua o sofrimento do povo. A situação, eu acho que nós temos que estar atento para o clima psicossocial que vai existir no país com o número de mortes, que tudo indica que vai crescer, lamentavelmente. Por outro lado, a crise econômica e social pode ser muito perversa, quebradeiro, desemprego, arroxo, tudo isso nós temos que saber como atuar. Nós estamos vivendo um momento tenebroso, nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Portanto, o PT, de um lado, quer diminuir o sofrimento, por outro lado, quer uma solução. E, por outro lado, quer também um caminho que seja consistente como um caminho alternativo para mudar não só o governo, mas o sistema que ele representa, que ele defende. Eu acho que é importante, Genuíno, também a gente acrescentar, né, os argumentos que existem, né, em relação a isso, as várias propostas, né. Uma delas a gente já comentou, que é aquela possibilidade que muitos aventam, que é de deixar sangrar até 2022, né. Uma outra que também é dita, bom, a gente já tem uma crise sanitária, uma crise econômica, e agora a gente não vai gerar uma crise política, que o Maia mesmo colocou, né? E o receio de que alguns têm que, ao levar adiante isso, tenha que compor com forças da esquerda e abra também caminho para a esquerda se fortalecer nesse período, né? Claro. É importante a gente dizer que, se você puder comentar um pouquinho sobre esses argumentos, né, que são colocados. Em primeiro lugar, nós não podemos aceitar e a luta de classe não espera que a gente tenha uma data. A luta de classe é mais rica do que as pessoas podem imaginar. Você não pode prever que 2022 vai acontecer assim. Não é verdade. Você pode ter um clima e uma situação de degradação ainda maior. Então, você tem que atuar hoje. É claro que essa política de enfrentar esse governo, qualquer coisa que enfraqueça esse governo é o melhor caminho para enfrentar a crise da pandemia e a crise econômica e social. Se eles estiverem fortes, eles vão usar a receita da penalização do povo, da concentração da renda e da eliminação de direito. Primeira coisa. Segunda coisa, nós não podemos perder a nossa independência. O protagonismo da esquerda é ter uma postura independente para saber combinar o que é imediato do que é a médio prazo. Isso nós temos que fazer numa tática e numa estratégia de acumulação de forças. E, em terceiro lugar, nós não podemos perder nossa autonomia engrossando caminhos, atalhos. Por exemplo, governo de conciliação nacional, um governo com vice, um governo de outra maneira para manter o programa econômico e tirando o que é mais atrapalhado. Não dá para a gente entrar nesse discurso. Aliás, o PT ele tem que defender claramente um programa que refunde, que seja a refundação das instituições democráticas do país, que elas foram violentadas pelo
pelo que aconteceu de 2016 para cá. Segundo, nós temos que defender um modelo econômico que institua direitos, soberania e defesa do meio ambiente. Portanto, nós temos que revogar a PEC do fim do mundo, nós temos que revogar a PEC da reforma da Previdência, nós temos que revogar as mudanças na CLT. Terceiro, nós temos que defender um outro modelo econômico. Esse modelo econômico neoliberal de financiarização está levando ao caos. Nós temos que defender um modelo econômico de priorizar a industrialização, a geração de emprego, a produção de equipamentos médicos e hospitalares, a estabelecer um outro modelo de relações internacionais. Portanto, o que acontece agora, Ariana? O governo está enfraquecido. Ele está enfraquecido por causa dos atropelos, por causa dos erros, por causa das divisões, e nós temos que... isso cria oportunidades, cria possibilidade da gente avançar num programa de defesa dos direitos, da democracia, da soberania, um programa popular. Por isso que nós não podemos usar esses argumentos que você levantou aí. Eu acho que esses argumentos são falsos. A luta de classe não fica esperando os atores. Os atores se firmam quando dão resposta aos problemas. Por exemplo, nós temos hoje que dar resposta às consequências da pandemia. Tem várias iniciativas de solidariedade, tem várias iniciativas que estão dando certo, inclusive no movimento do Sem Terra, iniciativas que estão dando certo em comunidades, iniciativas que estão dando certo em cidades menores, iniciativas que estão dando certo em prefeituras. Nós temos que resolver a diminuição de danos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão correndo risco de vida. Nós não podemos deixar que as pessoas entrem na fila da morte, no corredor da morte. Não dá. Então, nós temos que ser muito ativos. E na medida em que esse governo não cuida do isolamento social, não transfere dinheiro para estados e municípios, não toma medidas preventivas em relação a equipamentos, veja bem, Ariano, esse governo criou um puta problema com a China, só que a China é a maior produtora de equipamentos, máscaras, etc. E aí ele quer o quê? Quer dizer, não dá para a gente tem que esclarecer isso para o povo. Nós, da bancada do PT, aprovamos a ajuda emergencial. Ele queria R$200, nós defendemos que aumentasse, chegou a 600. Mas nós temos que dar continuidade, porque eles querem que seja só por 3 meses. Quer dizer, abril, maio, junho. E julho? E os desempregados, como é que fica? Então, eu acho que nós temos que ter uma unidade para tratar de uma alternativa programática a esse modelo que está aí. E aí, quanto mais enfraquecer esse governo, quanto mais deslegitimá-lo, melhor para a gente executar um programa desse. E outra coisa, Genuíno, a gente fica discutindo qual é o melhor momento, né? Na verdade, o melhor momento é agora, a gente tem que fazer agora, né? Tem que agir neste momento. Já está passando, né? Desde as eleições a gente já vem falando sobre isso, né? E não dá para contar com uma certa espontaneidade, né, Genuíno? Porque a base dele, a gente sempre fala assim, bom, agora saiu o Mandetta, depois saiu o Moro, agora esse governo cai. É bom lembrar que esse governo não vai cair por morte natural, né? Ou a gente aproveita e faz um enfrentamento, né? E mata de uma vez esse governo, ou ficar esperando ou adiando, não vai adiantar, né? Claro. Até porque a gente sabe que as ruas já estavam pedindo, né? A gente já tinha os panelaços, já tinha manifestos na internet pedindo fora Bolsonaro, né? Antes mesmo da gente começar a protocolar, outros partidos protocolarem qualquer coisa, né? O João coloca uma questão aqui que eu acho que em parte já foi respondida, João, que é sobre essa questão das dificuldades econômicas que são enfrentadas pela população, né? Que muitas das pessoas não conseguiram nem acessar o valor proposto, né? O valor proposto, aliás, inicialmente, é bom lembrar, era de R$200, né? Depois de uma pressão grande, foi para R$600. E como é que a gente pode, o João coloca, né? De que propostas podemos contar para gerar emprego e renda, né? Com a futura depressão econômica? Acho que a gente fala um pouco sobre esse novo modelo econômico, né? Tá. Em primeiro lugar, quer dizer, você tem razão. O governo não cai naturalmente, tem que haver uma ação.
não é espontâneo. E eu acho que, se deixar o governo como está, vai aprofundar a crise. Então, primeira coisa é isso. Segundo, para solucionar a crise, nós temos que ter um Estado capaz de garantir investimento aonde gera emprego. Uma crise como essa, a gente podia dizer mais Estado, mais obra pública, mais investimento, mais emprego, porque nós temos que gerar emprego para as pessoas. Segundo, nós temos que ter uma renda mínima, uma renda básica, para não só para 3 meses, para que tenha continuidade, porque essa renda e esse auxílio emergencial é de 3 meses, nós temos que dar continuidade a ele. Depois, nós temos que garantir investimento na área da saúde, porque a questão da saúde pública vai se agravar com a situação dos hospitais, com a situação da falta de médicos, com a situação que esse governo agravou quando expulsou os mais médicos. Então, eu acho que, nesse momento, nós devemos... E como é que você vai viabilizar obras para gerar emprego? Se os mais ricos pagarem mais tributos, aí grandes fortunas, lucros e dividendos, ter uma alíquota maior do imposto de renda para quem ganha mais. É desta maneira que você sabe, Ariana, que quando eu fui candidato a primeira vez em 83, na primeira eleição do PT de 82, eu usei uma palavra de ordem, que os patrões paguem pela crise. E eu acho que nós temos que adotar mais ou menos isso. Aliás, até hoje eu guardo um quadro na parede, era esse cartaz que eu usava nas campanhas eleitorais de 82, porque aquele período foi um período de crise aguda. É tanto que depois de 83 veio aquela crise da fome, da miséria, do desemprego. Eu acho que nós podemos ter uma crise pior agora. Então, nesse sentido, nós temos que defender medidas para gerar emprego. Essas medidas para gerar emprego só com a intervenção do Estado. E incentivar empresas que geram mais emprego, como a construção civil, como obra de saneamento, como obra nas grandes cidades. E, ao mesmo tempo, as experiências de agricultura familiar, as experiências de cooperativa. E, se continua tendo muito desempregado, tem que ter renda básica, renda mínima, como é o Bolsa Família, para as pessoas terem o direito a comer. É isso que nós estamos vivendo. O problema todo é o seguinte: ou a vida é um princípio maior, que a gente deve se orientar e defendê-la, ou é o lucro. Nós, da esquerda, defendemos que a vida é um princípio maior e não o lucro. Portanto, essa é a disputa que vai acontecer. Para isso, nós temos que ter um programa concreto de geração de emprego e de produção de renda. Apoio às pequenas empresas, às médias empresas que geram muito emprego. Então, nós temos que fazer tudo isso para garantir a diminuição desse sofrimento social que o povo está vivendo. Acho que tem uma última colocação aqui, que eu acho que é importante também para a gente falar sobre essa base social, né? A Maria do Socorro disse que ontem ela viu uma notícia sobre uma pesquisa que mostra que houve um aumento, né, da aprovação do Bolsonaro entre as pessoas que já receberam a renda emergencial, que a população associou isso ao governo, né? É bom lembrar que o Bolsonaro, ele tem uma base, né, Genuíno? Ele tem ali os seus 30%, por isso que a gente estava dizendo que ele morre de morte matada, né? Não de morte natural. Ele tem uma base social e que mesmo com a saída do Mandetta e com a saída do Moro, né, caiu ali de 30 para 25, que ainda ali está dentro da margem de erro, e que essas políticas, como a Maria do Socorro coloca, acabam fortalecendo o governo, né? Então, como lidar com isso, né? Com essa base social que parece que tem uma certa estabilidade, que sustenta o governo, né? Uma base social formada por uma parte da classe média, uma parte da classe trabalhadora, uma parte do setor militar. Olha, em primeiro lugar, nós devemos defender medidas que diminuam o sofrimento do povo, independente de como o povo vai avaliar isso. Porque hoje, que o povo está achando que apoia ele, mas na hora que ele não continuar dando essa medida emergencial, nós defendemos que ela tenha continuidade, isso cai.
O importante é o seguinte: nós queremos que o povo sofra menos. Nós queremos que o povo viva. O direito à vida é um princípio fundamental para a esquerda. Segundo, eu acho que o povo vai viver a sua própria experiência. E eu queria dizer para vocês que nós temos que ficar muito atento, porque esse governo ele tem um exército de milicianos, pela via digital e pela via de treinamento, como vocês estão vendo. Essa força paramilitar, eles não sabem perder, porque eles são arrogantes 100%. E eles podem fazer provocação, fazer ameaça, provocar medo, e a gente tem que levar isso em conta. Por outro lado, há dois fatores que vai pesar muito negativamente no governo. Um é a crise econômica e social com a depressão. O segundo fator é o isolamento internacional do Brasil. O Brasil tinha prestígio, o Brasil tinha protagonismo, o Brasil era visto como um país que estava dando certo, e hoje o Brasil é visto como pária, o Brasil é visto como a negação de tudo. Veja bem, na América Latina é a pior avaliação. Compara com a Argentina, compara com o Paraguai, com o Uruguai, compara com a Venezuela, que está sofrendo um bloqueio violento, com o próprio México. O Brasil está muito mal. E essa avaliação negativa é um problema para eles. Portanto, eu acho que se nós tivermos capacidade política de unir as forças de esquerda, combater a ameaça fascista, fazendo alianças pontuais de denúncia da violência, das perseguições. E, ao mesmo tempo, a gente dialogar com o povo para diminuir as consequências da pandemia e se preparar para a pós-pandemia, porque essa história não termina com o fim da quarentena, vai continuar com as consequências econômicas e sociais. Então, eu acho que nós temos um momento importante, Creuza, para que a gente possa avançar. Nós não vamos esperar que as coisas mudem da noite para o dia. Já mudou muito, porque imaginar como esse governo foi eleito, imaginar como ele ostentava força, imaginar a perseguição que foi desfechada contra o PT, imaginar a violência que praticaram contra nós do PT. E a gente está hoje vivo, discutindo saídas para a população, isso já é uma grande vitória. A gente tem que ser otimista com os pés no chão. Eu acredito muito que esse processo tem muita coisa em jogo. É o futuro do país, é o futuro do povo brasileiro, é o próprio futuro da humanidade que está em xeque com essa crise do capitalismo neoliberal. Então, nós temos que ser militantes da esperança, do futuro. E isso é que me empolga. A minha vida só tem sentido se ela estiver relacionada com causas. E, para mim, as causas é a liberdade, é a igualdade, é o socialismo, é a democracia, é a emancipação, é o fim do preconceito. São causas que justificam a minha vida. Portanto, eu quero transmitir para vocês uma mensagem de otimismo, de ânimo, com os pés no chão. Eu não estou aqui fazendo pregação de oba-oba, mas eu acho que a gente tem condições de fazer um processo mais ativo, né? Tanto no Brasil, no nosso território, como no mundo. E muitas coisas estão dando razão ao que a gente fez, principalmente em matéria de política interna, em política externa, em matéria de geopolítica. Era isso que eu queria deixar claro, viu, Ariana? O Lidney pergunta exatamente: você acha que teremos uma mudança na liderança geopolítica? Acho que vai acontecer. Por exemplo, essa crise ela não vai deixar o mundo do jeito que foi. Primeiro que a Europa está passando por uma redefinição. A situação da unidade econômica europeia está passando por vários problemas. Segundo, a crise dos Estados Unidos tende a se agravar. Terceiro, a China tende a ter uma ascensão maior. Portanto, veja bem, hoje, o que vai ser colocado na geopolítica mundial? A luta é nacional, a luta é em cada território, mas sem uma aliança mundial, como é que a gente vai enfrentar esses problemas? Eu acho que, assim como no mundo, o meio ambiente, a discussão dos direitos humanos foram temas e agendas importantes para o futuro da humanidade, um tema que vai exigir um tratamento internacional é o tema da saúde, porque um vírus como esse coloca em risco a vida da humanidade.
E tem países que sofrem mais, que se prepararam mais, não se desorganizaram tanto. Portanto, eu acho que vai haver mudança na geopolítica. Agora, essa mudança vai depender do fator humano. Ela não vem, crise nenhuma produz naturalmente. Assim como o governo não morre por morte natural, Ariano, você tem razão, a crise também não produz mudança naturalmente. Tem que haver o fator humano, as articulações, os movimentos, para que a gente possa ter, a médio e a longo prazo, um outro futuro para a humanidade. Porque esse futuro que está aí, o coronavírus está mostrando que não adianta. Não adianta. Não adianta míssil, não adianta bomba atômica, não adianta OTAN, não adianta intervenção na Venezuela, não adianta. Esse é o problema. E nós temos que rediscutir o que vai adianta para garantir a vida da humanidade e das pessoas. Portanto, eu acho que nós vamos viver novos parâmetros de uma geopolítica mundial. Genuíno, só para a gente terminar, eu combinei com o Genuíno 1 hora de conversa, não, né? Mas, menina, pode continuar. Você que sabe, não estou encurtando, não, menina. Não está com pressa, não está cansado de lives. Não, estou não. Eu queria lembrar só, Genuíno, que a gente termina as lives falando fora Bolsonaro, né? Mas que esse fora Bolsonaro, ele não é só uma frase, né? Uma fraseologia, né? Não é também um ataque pessoal a uma figura, né? Mas ele é um ataque a um projeto que é genocida, né? Quando a gente fala de tirar o Bolsonaro e de pedir eleições, é uma saída democrática e popular, né? O problema não é o Bolsonaro, é o que ele representa e o conjunto do seu governo, né? Por isso não adianta tirar o Bolsonaro e deixar aí o Mourão. Muita gente fala, e a gente nos comentários a gente observa, né, de que como será esse mundo pós-pandemia, né? Então, muita gente acha que vai ser melhor, muita gente acha que vai ser pior. Eu acho que vai ser, né? Se a gente não disputar isso, né, será certamente pior. E lembrar que esses processos históricos, né, eles são construídos, né? Eles não estão dados aí. Eles são construídos por nós. Então, a gente não pode esperar também uma solução ideal. A gente não sabe exatamente, né? Quer dizer, a gente está pedindo para que tenha uma saída democrática e popular, que são as eleições, né? Mas a gente também tem que fortalecer, como você comentou, essa campanha da Frente Brasil Popular e do Povo Sem Medo. Tem que fazer pressão, né, pela impugnação da chapa, algo que a gente já fez lá em 2000, já protocolou, né, no TSE em 2018, fazer pressão na Câmara. Então o pessoal fala, o PT vai votar a favor do impeachment? Vai votar, se tiver, vai votar. Mas é uma série de estratégias, né, combinadas, né, precisa uma pressão popular em todos os sentidos. Você tem razão, a luta é por projeto, a luta é por causas. A luta é por ideais, não é uma luta personalista, nem pessoal, não é uma luta de raiva, não é uma luta de maniqueísta, é uma luta de projeto, até porque nós defendemos um projeto democrático e popular. Portanto, o que está em jogo é esse projeto. E a nossa radicalidade é defender esse projeto como solução para resolver os problemas. Mesmo que a gente não tenha força para implementá-lo, nós temos que trabalhar para acumular força, porque a correlação de força você muda quando trabalha numa determinada direção. Eu sempre acho que numa situação como essa, que ninguém esperava na minha vida, eu tenho 53 anos de militância política, comecei em 67. Eu nunca imaginava que a gente fosse viver um momento como esse. E esse momento é desafiante. O ser humano é colocado no limite mesmo. A gente pode se quebrar, a gente pode se decepcionar, a gente pode se frustrar, a gente pode perder a cabeça, a gente pode cair no niilismo. Nós temos que saber encontrar na ação coletiva, e agora é virtual, na ação coletiva, um caminho para buscar a alternativa. Nós somos uma força de alternativa, nós somos uma força de ação. E a nossa ação ela é libertária,
porque ela cuida de vidas, ela cuida de gente, gente com coração, com afeto, com comida, com barriga, com família, com casa, com tudo. Nós não vamos dividir o ser humano compartimentalizado, nós temos que ter uma visão global. Nesse momento, Ariana, nós temos que ter muita clareza de que o nosso projeto é de agregar, é de acolher, é de dar às vezes é um olhar, às vezes não pode ser um abraço, nem pode ser um aperto de mão nesse momento, mas é muito importante, é uma mensagem. A gente tem, eu estou encontrando muitas pessoas que falam comigo, eu fico impressionado com a situação das pessoas. É uma situação assim dilacerante, e nós temos que ser um ponto de esperança. Por isso que esse governo, porque esse governo, além dos crimes legais, ele causa mal às pessoas. Ele é arrogância, ele é a morte, ele é a defesa do que há de pior, ele é a eugenia, ele é tudo de negação de um futuro libertário e humanista para a humanidade. Então, nós temos que fazer essa discussão de um projeto. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Perfeito. Bom, eu queria te agradecer, Genuíno, agradecer a generosidade de compartilhar com a gente, né, o seu tempo, a sua experiência, a sua visão nesse momento que é tão difícil, né, para a gente, né, e principalmente para essas famílias aí que estão aguardando na fila os seus R$ 600, muitas sem receber e vivendo uma situação bastante difícil, né. Eu espero que a gente seja capaz, né, de construir essa saída coletiva historicamente e de lutar por uma outra sociedade, por um outro mundo, né? Porque ele não sairá de forma espontânea. E nem está dado, vai depender da nossa vontade, da nossa consciência, da nossa união. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que as questões levantadas foram pertinentes, me estimularam, e dizer para vocês que eu espero um dia, quando terminar a pandemia, na campanha eleitoral, não sei quando é que vai ter eleição, poder me encontrar com você, Ariana, e com as suas amigas e os seus amigos, tá bom? Muito obrigada, Genuíno, obrigada. E Um obrigada a abraço todas muito e todos grande. que acompanharam a gente. Espero ter ajudado aí no seu coletivo, tá bom? Muito obrigado de Muitíssimo. coração. Valeu. Obrigada, Genuíno, De nada. obrigada. Boa Tchau. noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Tamo junto.